Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, funcionários desta casa. Moisés, parabéns pela fala. E aos munícipes que nos acompanham. Senhores vereadores, no dia 15 de março, foi publicado no site da 94 a seguinte matéria: Bauru registra mais 11 mortes pelo coronavírus e taxa de ocupação de leitos está em 122%. No dia 17 de março, matéria publicada pelo site da Jovem Pan diz o seguinte: 15 pacientes morreram à espera de leitos para Covid em Bauru. Bom, não está sendo novidade abrirmos os meios de comunicação e nos depararmos com a notícia que 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas morreram à espera de leitos e, inclusive, em descumprimento de ordens judiciais. Semana passada teve uma matéria onde 7 pessoas estavam aguardando leitos e com ordem judicial concedida. Nós fizemos uma visita pela Comissão de Saúde semana passada com o vereador Locadora e o vereador Carlinhos. E o vereador Locador, ele, até pela experiência que ele tem como técnico de enfermagem e vivendo ali aquela situação, aquele dia a dia em um dos hospitais de Bauru, ele fez um questionamento muito importante lá. E ele perguntou o seguinte: quanto tempo um paciente com Covid está aguardando para ser transferido, para sair da UTI Covid? E nós percebemos ali que superam os 15 dias, inclusive tendo casos que chegaram a 72 dias numa UTI Covid. E isso é muito preocupante porque nós sabemos da cepa nova, da mutação do vírus, da dificuldade que tem, que é pior do que o vírus comum. Mas o que acontece? Passados 14 dias, essa pessoa que está lá na UTI, ela não transmite mais o vírus. Então, o interessante é que se ela continuasse necessitando de um leito de UTI, para que ela fosse transferida por uma UTI comum, e não que ela permanecesse numa UTI Covid, como aconteceu nesse caso que nós dissemos, de um paciente que ficou 72 dias na UTI Covid. Por quê? Primeiro, porque a UTI Covid, ela tem um gasto maior. Ela precisa de mais equipamentos, mais funcionários. Não à toa, o governo federal, ele paga ali, ele reembolsa nos leitos habilitados Covid R$ 1.600, enquanto o pagamento de uma UTI comum é R$ 800. Então, só pelo valor, nós já sabemos aí que há uma diferença entre essas UTIs. A aparelhagem, por exemplo, a bomba de infusão, aquele aparelho que fica controlando, dosando a medicação que vai no paciente, tem pacientes lá que nós vimos que chega a ter 5 bombas de infusão no mesmo paciente. O vereador Locadora, que pontuou também, quando vai pronar o paciente, ou seja, você vira ele de lado, durante o dia, são várias vezes ali. Imagina um paciente com 150, 200 quilos, você precisa de vários funcionários para fazer isso. Então, há sim uma diferença, e acho que fica claro pelo valor que é pago pelos leitos. Porém, como nós estamos perdendo leitos e não tem leitos de UTI comum, está muito abaixo do suficiente, esses pacientes acabam ficando lá, às vezes, por semanas, tá? E aonde há um dano para quem está precisando de um leito de UTI, Covid, e também um dano financeiro, porque com R$ 1.600 a diária daria para pagar ali 2 UTIs comum, tá? Então, esse é o primeiro ponto que nós apontamos. O segundo ponto é que parece aí, pelo que nós vimos, o governo do estado virou as costas para Bauru, tá? Nós temos uma situação ímpar, aonde nós temos R$ 17.700.000 bloqueados numa conta judiciária. Nós provavelmente vai vir aí um outro bloqueio judicial
em mais 2 ou 3 semanas, que o Judiciário já sinalizou nesse sentido. Nós temos um hospital de clínicas pronto, foi arrumado lá o telhado, foi, acho que, comprado o exaustor, estão trabalhando, já era para ter sido entregue essa parte do ar comprimido. Então, nós temos dinheiro e nós temos um hospital e a população morrendo aí 5, 10, 15 pessoas por dia esperando um leito de UTI. Então, esse vereador vem sugerir, tá, numa linha já adotada brilhantemente pelo nosso mestre constitucionalista e vereador, professor Segala, para que conversamos novamente com o Ministério Público e trabalhemos aí no sentido de liberar parte do fundo de tratamento de esgoto. Nós temos 170 milhões de reais parado numa conta, sendo que existe esse dinheiro para a construção do fundo do governo federal, e esse dinheiro está sendo usado. Porém, temos lá parado 170 milhões e a nossa população morrendo. Sabe, eu não consigo, desculpa, mas acredito que os senhores também sejam assim, mas eu não consigo dormir. Eu não tenho dormido à noite de saber que eu fui eleito vereador para ajudar a nossa população, que nós temos 170 milhões de reais no fundo de tratamento de esgoto, 17 milhões e 700 bloqueado numa conta judicial, um hospital pronto para ser usado e morrendo aí em torno de 10 pessoas por dia nos hospitais públicos. Engana-se quem acredita que porque tem convênio com a Unimed está garantido, porque daqui a pouco nem a Unimed vai ter mais leitos. A Beneficência já está tendo dificuldade com internação de pacientes, São Francisco também. O sistema público colapsou. E daqui a pouco o Judiciário vai começar a mandar internar com aquela verba de 17 milhões na Unimed. Então, entendo que nós não podemos esperar chegar até esse momento do colapso total. Eu faço analogia, o Dr. Segala fez lá no ano passado também, de um pai que guarda uma poupança ali para o filho estudar, pensando no futuro dele na escola, numa faculdade, e aí esse filho adoece e precisa ser internado para salvar a sua vida. Qual pai, qual dos senhores vereadores, pai ou mãe, que deixaria esse dinheiro aplicado numa poupança enquanto o seu filho corre risco de morrer à espera de um leito hospitalar? Então, vereadores, não podemos aceitar uma situação dessa. Nós fomos eleitos pelo povo. Por mais que tenha dificuldade em usar esse dinheiro, e não estou falando aqui usar esse dinheiro sem fim específico para criar praças, prédios, enfim. Eu estou falando para que façamos um projeto de lei em conjunto de todos os vereadores, para que libere esse dinheiro em cima de projeto com fim específico e com prazo determinado. Pois até o final do ano, se Deus quiser, todos nós estaremos vacinados e passaremos por esse momento difícil da humanidade. Mas até lá, senhores vereadores, nós fomos eleitos para defender a população. Nós não podemos nos omitir, senhores. O artigo 1º da Constituição diz que todo o poder emana do povo, que será exercido diretamente ou através de seus representantes. E, nesse caso, o povo de Bauru nos elegeu para cuidar de seus interesses. Eu não consigo dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro tranquilamente, com o poder que me foi dado pelo povo de Bauru, sabendo que a população está morrendo e que nós não tomamos uma atitude nesse sentido. Então, peço encarecidamente aos senhores para que trabalhamos nesse sentido. Estourou meu tempo, presidente? O senhor tem 1 minuto e 20 segundos. Eu faço reserva do meu tempo, presidente. Não, vereador, nesses primeiros 10 minutos não há reserva. Se o senhor quiser finalizar... Então, eu terminei. Então, finalizei, presidente. Muito obrigado.